pessoal, continuando, vamos iniciar aqui alguns projetos para estar fixando bem o que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Eu vou iniciar aqui com um clássico, que é a lista de tarefas interativa. Eu sei que já tem vários projetos aí na internet sobre lista de tarefa, mas eu decidi trazer o meu com um a mais, que é a parte de armazenamento de dados localmente. A gente está persistindo aí cada tarefinha que a gente vai adicionando. E vamos lá para o vídeo não ficar longo, porque o resultado é bem bacana, tá? Então, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai criar um arquivo index, você vai criar um arquivo script.js e um arquivo style.css, tá? Aqui no seu HTML, a gente vai iniciar aqui um HTML simples, que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar essa documentação para vocês acompanhar junto comigo, para facilitar também, né? Para ser um pouco mais rápido o vídeo não ficar longo. Assim eu fico dependente aqui da explicação e fazer os testes com vocês, tá? Vamos lá. Primeiramente, o HTML é simples, eu inicio aqui um HTML5. Eu coloco, pessoal, a chamada do meu style.css aqui e também a chamada do meu script, tá? Do jQuery que a gente vai utilizar. E o nosso arquivo que a gente vai fazer o código, eu também chamo ele aqui. Tem que ser depois da biblioteca, tá? Senão dá erro. Aí, aqui dentro do body, eu tenho a linha de código que a gente vai precisar, que a gente vai estar utilizando. Ó. Pronto, assim fica mais fácil, né? Eu tenho um container, eu inicio aqui um H1, que é o título, lista de tarefa. Aí eu tenho uma div que eu tenho o input e o botão. Eu já coloquei o identificador, porque a gente vai precisar tratar lá no nosso script. Eu chamei aqui de tarefa input, tá? E esse aqui do botão é add tarefa btn, tá? A gente inicia um valor aqui nesse input, clica no adicionar e ele vai adicionar a lista aqui nesse elemento, né? Que é nessa tagzinha aqui, ó, UL, que serve para, representa aí uma lista de itens que a gente vai adicionando. A gente vai fazer o append aqui dentro. E eu chamei de tarefa list o identificador, certo? Então são 3 identificadores aí. Acessar aqui para mostrar para vocês, ó. Se eu atualizar a página, eu tenho aqui o meu HTML simples, não tem nenhuma ação ainda, tá? Vou colocar aqui no console. Lista de tarefas, um input e um botão. Aí, pessoal, eu deixei aqui para vocês um CSS, tá? É simples também, serve para estar alinhando aí, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vem aqui em Style, coloca o código, o que que eu faço aqui, ó? É bem curtinho, tem algumas coisas aqui que nem precisava, mas eu coloquei só para alinhamento mesmo, ó. E o body, eu adiciono aqui uma cor e eu faço um alinhamento, tá? Um container também, alinho tudo no centro. O input eu aumento ele um pouco, tá? O botão eu coloco uma cor e eu aumento. E aqui que é a parte interessante. A gente só vai conseguir ver depois que fizer o código, que é a parte das linhas, né, que a gente vai alimentando lá a lista. E o complete é também a classe que a gente vai fazer lá o efeito de uma tarefa concluída, né? Que a gente adiciona uma linha cortando ali o texto e muda a cor e deixa um cinza um pouco mais apagado para representar para o usuário que aquela tarefa já foi concluída, tá? É um código bem simples. Agora, olha só como ficou. Eu tenho, então, um input um pouco maior, um botãozinho e o fundo cinza, certo? Bom, então vamos começar, né, pessoal? Aqui em script.js, não se esqueça de verificar se você está chamando ele aqui no seu HTML, tá? Eu vou fazer um testezinho, ó. Vou colocar aqui console.log, só para a gente ver se está funcionando, ó. Ele imprimiu aqui, funcionando na linha 1. O código, eu vou deixar aí do lado para vocês acompanhar comigo, tá? Ele é um pouquinho grande, tem algumas funçãozinhas, mas vamos lá, que é interessante, ó. Vamos começar pela ação, tá? De clique do botão. Quando eu clicar no botão, o que ele tem que acontecer? Ele tem que pegar o valor do meu input e adicionar, certo? Então, vamos fazer aqui a função dele de adicionar uma tarefa. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. A gente chama aqui o document.read e tudo que acontecer aqui é o nosso código, tá? Então, aqui eu vou chamar uma função, ó.
Aqui eu chamo uma funçãozinha de clique, onde eu vou pegar o identificador do meu botão, como a gente viu. Aí eu passo aqui uma variável chamada tarefa teste, e eu chamo aqui o identificador do meu input, ponto .val. Quando eu faço esse ponto .val, é porque eu vou pegar o valor que o usuário digitar aqui dentro do input, tá? Se a gente dá um console.log nesse tarefa input, olha só o que ele retorna. A gente vem, coloca aqui um teste e clica no botão, ele vai me retornar aqui no console. Bom, bem legal, né, pessoal? Agora o próximo passo é armazenar isso, é enviar isso aqui pro HTML. A hora que eu adicionar no botão, ele incrementar ali na lista, certo? Então, para isso a gente vai criar uma função. Eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar uma função de add tarefa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o identificador da minha lista, essa tag UL, né, de lista de itens, ele vai fazer o append aqui dentro. Então, nessa tarefa list, o que eu faço? Eu faço um append desse li aqui, que são as linhas, né? Esse times aqui, ele é uma tag que vai fazer um xizinho ali no meio, que a gente vai fazer um evento depois de deletar, de remover a tarefa, tá? Aí, o que essa função faz? Ela vai receber um valor, que eu chamei aqui de teste, e vai adicionar aqui, e vai fazer o append. Eu vou pegar essa função e vou colocar aqui dentro, ó. Eu vou colocar aqui e vou passar esse meu valor que está no input. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece? Eu vou digitar aqui teste e clicar no botão, ele vai incrementar aqui, ó, dessa maneira. E se eu clicar de novo, ó, teste 1, aí ele vai indo infinitamente. Se a gente atualizar a página, ele some, porque a gente não fez o tratamento ainda de estar armazenando as tarefas aí localmente, utilizando storage, tá? A gente vai entrar nisso depois. Agora, o próximo passo, como vocês viram, ó, tá funcional, ó, a gente adiciona, só que se a gente apagar aqui e clicar no botão, ele vai adicionar uma tarefa vazia. A gente pode tratar isso utilizando o trim, né, uma função para verificar aí se tá diferente de vazio, ou a gente pode utilizar o length, né? A gente pega aqui teste, tarefa, né? Tarefa teste, ponto, maior que 0, tá? Ele tem que ser maior que 0 para quê? Para adicionar aqui a tarefa, tá? Então, a gente abre aqui e coloca. Aqui é TH no final, tá? Então, se a gente voltar aqui e dar um teste e adicionar, ó, ele vai adicionando. Só que se eu apagar aqui e clicar no botão, ó, ele não adiciona, tá? Porque a gente tem essa condição aqui. A gente poderia, ó, reduzir isso aqui, colocar aqui na frente, se eu não me engano. Isso, porque como só tem uma condição C, né? Então, a gente coloca se, ele vai pegar aqui o nosso valor, né? E vai pegar aí a quantidade de caractere, item que tem. Se for maior que 0, aí sim ele chama essa nossa função e faz aqui o incremento. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, o próximo passo é a gente marcar a nossa tarefa como concluída. A gente adiciona ela aqui, ó, teste. A gente clica nela, por exemplo, e ela marca, a gente marca como concluída. A gente tem aqui, ó, que eu separei um style, né? Uma classe estilizada chamada completed, tá? Onde eu faço tratamento no texto e deixo a cor um pouco apagada. Quando a gente clicar naquela tarefa, eu vou adicionar essa classe, tá? A gente adiciona essa classe e marca ali como concluída. Então, como que fica, ó? Vamos adicionar aqui. Olha, eu adicionei aqui uma ação, tá? Seria aqui uma ação de clique, aonde? Na minha tag li, tá? Quando eu clicar qualquer tag li, eu quero fazer um Double class como complete. Por que eu uso esse Double class? Toggle, né? Toggle class. Como a gente já viu esse efeito toggle acontecendo no botão, que é aquele efeito ir de volta, né? A gente clica, faz alguma coisa, clica de novo, ele volta para o estado anterior. Aqui é a mesma coisa. A gente clica em alguma tag ali, né? Da lista, que a gente vai adicionando. Ele vai adicionar a classe complete. Se a gente clicar de novo na mesma tag list, ele remove. Então, ele faz esse efeito aí
e de volta. Mas antes, ó, eu vou comentar porque eu quero mostrar para vocês o que acontece, ó, quando a gente clica, né? Ó, cliquei na tarefa. Se a gente voltar aqui e adicionar, eu vou clicar aqui, ó, em teste, ele apareceu aqui, cliquei na tarefa. Ele vai chamando, ó lá, 4, 5 e assim vai. Quando a gente faz this, a gente pega aqui a instância, seria a instância, né, que seria faz o efeito aqui toggle class e adiciona essa classe complete. Então, como é que vai ficar, ó? Se a gente voltar aqui e adicionar uma tarefa, ó, eu clico em adicionar, eu vou acessar aqui o HTML para a gente ver acontecendo. Ó, eu adicionei aqui essa tarefa, certo? Ó, eu tenho aqui uma linha. Vou adicionar mais uma, ó, número 2 e número 3. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2 e 3, certo? Olha o que vai acontecer aqui na primeira linha, na minha primeira tarefa, quando eu clicar aqui em teste, ó. Quando eu clicar, ele vai adicionar a classe complete. Quando eu clicar novamente, ele remove. Esse é o efeito toggle class, tá? Acho que no JavaScript a gente utilizou isso para o botão e viu acontecendo lá o efeito. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Ele pega ali o item, né? Quando a gente usa o this, ele pega aqui o objeto, né, que a gente clicou. O terceiro também, ó. A gente pode marcar tudo, pode remover. Bem bacana. Bom, esse foi bem simplesinho. Agora vamos fazer aqui a nossa função de remover, né? Vamos clicar aqui no X e remover, tá? A gente clica aqui em texto, ó. Agora clica no X, ele remove. Vamos lá. Aqui, ó, se a gente vir aqui no nosso HTML e clicar aqui na setinha, o nosso X, ele tá entre as tags span. Então, é ela que a gente vai chamar agora e fazer o efeito de clique. Então, aqui, ó, você pode copiar esse código, colocar aqui embaixo. A gente chama aqui o span, remove esse daqui, que vai ser outro código. A gente adiciona aqui, ó, um remover tarefa. Quando eu der um console.log, ó, remove tarefa. Vamos ver o que acontece? Eu venho aqui, se eu clicar, ok, mas se eu clicar aqui no X, remove tarefa, tá? Remove tarefa, dessa maneira. Então, agora a gente faz as regrinhas, né? Bom, pessoal, aqui eu adicionei, chamei a função, passei aqui um valor e stop propagation, tá? O que isso aqui faz? Isso aqui ele vai evitar a propagação do evento para o elemento pi, que é o li, tá? Ele vai evitar esse efeito que acontece aqui, ó. Quando eu clico aqui no X, opa, não sei se vocês viram, quando eu clicava no X, ele acontecia isso, né? Agora não, eu clico no X, só acontece pro X, tá? E não afeta aqui o teste. É isso que ele tá fazendo, ó. Deixa eu só tirar essa função. Comentei a linha ali, tem o teste 1. Quando eu clicar aqui no X, o que acontece, pessoal? Ele faz aqui o efeito de tarefa concluída. E quando eu clico de volta, então, o que acontece? Quando eu adiciono esse stop propagation, ele evita, né, afetar o evento anterior, que seria o pi, né, que seria o li. Ele evita aplicar aqui o evento na nossa tag li, que é essa daqui, ó. A gente tem aqui o efeito de clique no spam, a gente evita esse efeito de clique aqui no nosso tag li para não afetar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele não acontece nada porque a gente não fez nenhum evento ali. Mas se eu clicar aqui, ó, ele funciona, certo? Eu clico aqui, mas se eu clicar no X, ele não remove o nosso evento anterior, tá? É mais por causa disso. Aí, pessoal, depois a gente adiciona uma simples tagzinha, uma simples regrinha. A gente faz $this para pegar aqui seria o nosso objeto ali atual de clique e dar um ponto remove, né? Então, o que acontece? Quando eu clico aqui em teste, adiciono uma tarefa, olha só o que aconteceu, ele removeu a minha tag spam, certo? Só que eu não posso remover a tag spam somente, eu tenho que remover tudo, né? Todos os meus, seria aqui meus parents, né? Que seria o li
Então, a gente adiciona aqui uma regrinha. Agora eu vou copiar aqui e mostrar para vocês que a função já está completa. Ó, é o seguinte, o que acontece? Eu vou pegar aqui this.parent, que seria lá a minha linha inteira. Eu faço aqui um fade out de 500 para ele fazer aquela simulação de remover lentamente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Teste 1, adicionar. Se eu clicar aqui no X, olha, aqui funcionando. Se eu clicar no X, ele faz esse efeito de sumir, tá? Ou seja, ele pegou a linha inteira, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele pegou aqui a minha tag li inteira para fazer aqui o efeito de remoção. Ó lá. Removeu tudo e não só a tag spam. Bom, agora vamos... A gente já aprendeu aqui a adicionar, né? A remover, a concluir tarefa. E tem um outro ponto, quando eu adiciono uma tarefa, ele não limpa o input, né? Isso daí vem da nossa primeira regrinha que a gente fez aqui em cima. A gente precisa adicionar para limpar. Por exemplo, ó, você pode fazer isso aqui. Você pega o valor, tá? Esse input valor. Depois que eu faço aqui a regra de adicionar tarefa, depois a gente seta ele como vazio, tá? Então, toda vez que a gente adiciona aqui uma tarefa e clica, ó, ele apaga o campo e libera para a gente adicionar novas tarefas, tá? Agora, vocês perceberam que eu adiciono a tarefa, eu faço tudo que eu preciso, ó. Eu venho, adiciono, removo, tudo certinho. Só que, se eu atualizar a página, ele some tudo. A gente pode fazer aqui uma função para carregar essas tarefas localmente que a gente salva. E também salvar cada tarefa que a gente adiciona, tá? Como que a gente pode fazer isso? Vamos vir aqui no nosso código, ó. Vamos dar uma organizada nele aqui. Eu estou tentando comentar tudo para ficar mais fácil. Então, aqui embaixo, ó, a gente pode criar uma função. Vamos por partes, eu vou criar uma função para salvar uma tarefa. Como é que a gente faz? Ó, eu vou copiar o código aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó, essa função, onde eu salvo uma tarefa localmente, a gente utiliza aqui local storage. Mas antes, o que é, pessoal, esse local storage? Esse local storage, ele faz parte da linguagem do JavaScript, tá? Ele serve como uma API para a gente estar armazenando aí dados no navegador do usuário, tá? E a gente vai estar utilizando duas funções dessa biblioteca, que é o setItem e o getItem, tá? O setItem, ele é responsável por armazenar uma informação, tá? Seja qual for ela. E o getItem, a gente vai recuperar esse dado armazenado, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo, pessoal. O que eu quero salvar? Eu quero salvar a minha lista de tarefa. Eu quero salvar tudo. Então, eu vou vir aqui no meu HTML, ó, eu quero salvar essa lista inteira. Para quando eu atualizar a página, eu recuperar os dados dessa lista. Independente se tem dado ou não, eu vou salvando ali. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o valor, o meu ID, né? Pra gente pegar aqui, ó, tarefa, list, e eu vou pôr um ponto HTML. Porque quando eu pego aqui o HTML inteiro, que é essa tag aqui, o L, então eu vou pegar tudo, incluindo as listas que eu tenho aqui dentro, tá? Eu pego e eu vou fazer o que com isso? Eu vou pegar aqui as tarefas, eu vou chamar aqui de tarefas, né? Porque eu vou pegar aqui, ó, minha variável tarefas e eu vou fazer um local storage.setItem, vou passar aqui tarefa e vou salvar tudo isso, né? Todas essas tarefas. Esse método aqui de local storage, né? Ele aceita dois parâmetros, tá? Esse tarefa, que eu já vou mudar aqui para tarefas, ele é a chave, tá? Ele seria a chave para a gente utilizar depois no getItem para buscar esse nosso valor que a gente está armazenando, tá, pessoal? Esse aqui é a chave e esse aqui é o valor. A sintaxe seria mais ou menos essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui seria dessa maneira. A gente salva key e o valor também. Então, a gente vai armazenar
essas nossas tarefas. Onde que a gente pode chamar essa nossa função, pessoal? Quando a gente vai salvar ali as nossas tarefas. Em qual momento que a gente faz esse evento de salvar, de alguma mudança, de alguma coisa? A gente faz esse evento aqui, ó. Quando a gente está adicionando, quando a gente está aqui marcando como concluída, tá mudando ali o status, né? Então a gente marca. E quando a gente está removendo. Então a nossa função, a gente vai chamar ela aqui, na nosso primeiro evento. A gente adiciona, ó. Na verdade agora tem dois, ó, então a gente vai ter que usar a moda antiga. Vai ter que agrupar aqui dentro da nossa funçãozinha, né? Aqui, ó. A gente agrupa dentro aqui. Seria o jeito mais correto. Só queria mostrar para vocês que dá para fazer daquele jeito. Então a gente salva aqui a nossa tarefa, né? Nossas tarefas, que eu chamo essa função. A hora que eu adicionar uma tarefa, eu chamo aqui essa função. Eu vou pegar ali aquele HTML com o dado que eu tenho lá e vou adicionar no storage. E em qual mais momento que eu preciso atualizar ou salvar as tarefas? Quando eu vou marcar aqui como concluída, por exemplo. Como concluída, eu salvo ali e atualizo meu storage, certo? Ou quando eu removo também, eu tenho que fazer a atualização do meu storage. Então a gente adiciona aqui depois do remover e ele vai atualizar. Aqui a gente já consegue ver, né, alguma coisa. Eu vou adicionar aqui um console.log para vocês verem o que acontece quando a gente acessa cada uma dessas funções. Vamos colocar aqui tarefas para vocês verem o que ele vai salvar no storage, tá? Então, ó, vamos vir aqui no nosso console agora. Eu vou adicionar aqui teste 1. Ó, primeiro evento, tá, pessoal? O que eu tô fazendo, ó? Adicionando tarefa. O que ele vai salvar no meu storage? A primeira linha, porque só tem uma. Se eu adicionar uma nova tarefa, o que vai acontecer, ó? O que ele vai salvar no meu storage? Duas linhas, porque eu tenho duas tarefas. Ah, mas eu quero uma terceira. O que ele vai fazer? Ele vai salvar 3 linhas, tá? Ah, e se eu marcar como concluída, ele vai atualizar e vai salvar as 3 linhas, só que a primeira ele vai salvar com a classe concluída, tá? Tudo isso ele vai atualizando e salvando lá no storage, tá? Agora, se atualizar a página, não está funcionando ainda, porque a gente precisa criar uma função para carregar essas tarefas. A gente precisa recuperar esse nosso dado que está aqui no storage, tá? Como é que a gente faz isso? Ó, eu vou vir aqui, a gente vai criar aqui uma função. Eu vou chamar de carregar tarefas, inclusive eu já fiz ela aqui, ó. A gente salvou, agora a gente cria uma função para carregar. Pronto, olha, eu tenho aqui essa função, chamei de carregar tarefas. Aí eu tenho uma variável tarefa, né, que eu vou mudar aqui para tarefas, porque pode ter mais de uma, tá? Aqui, ó. Vamos lá, então, ó. Eu tenho aqui uma variável, chamei de tarefas. Aí eu chamo local storage ponto get item. E o que é esse tarefas, pessoal? Da onde que vem? Esse tarefas é a minha key, tá? A minha key que a gente fez aqui no set item. Então, quando eu chamar minha key, ele vai chamar meus dados. Aí eu verifico, né, se tem ou não dados armazenados, porque pode acontecer de não ter nenhum dado, então não tenho que buscar. E para não ficar dando mensagem no console, aquela mensagem vermelhinha chata, a gente valida, coloca uma validação aqui, ó. Se tarefas existir, tiver alguma coisa, eu atualizo aqui o elemento, tá? Eu vou atualizar o que? O nosso elemento que chama tarefa list. Essa é a nossa lista aqui. Eu faço uma atualização e passo essa minha variável que eu estou recuperando. Bem legal, né? Aí, aonde que eu vou chamar essa função? Aonde que a gente coloca ela? A gente coloca ela no início, porque ela tem que estar em primeiro de tudo. Ela vai carregar, se tiver, carrega tudo em primeiro, tá? Quando a gente vier aqui testar, olha só que legal. Ó, eu vou atualizar a página, ele já aconteceu, tá, pessoal? Aqui. Mas eu vou deletar como se não tivesse salva, tá? Vamos lá por partes, ó. Vou adicionar aqui uma tarefa teste 1. Vou adicionar aqui teste 2, teste 3,
teste 4, tá? Olha só o que ele salvou no meu storage. Agora, se eu atualizar a página, ó, tá salvo. Olha só o que ele vai recuperar, ó. A gente não printou o que ele recupera, né? Ó, console.log tarefas. Eu vou tirar esse console para não confundir. Então, quando eu atualizar a página, o que ele vai recuperar? Vamos ver? Então, se eu vier aqui, ó, e atualizar, ele recupera aqui as 4 linhas. Se eu colocar aqui complete, ó, só o 3 que não vai estar com a classe complete. Então, se eu atualizar, ele recuperou o que, pessoal? Ele recuperou as 4 tags, exceto a terceira que não está com a classe complete, tá? Que é essa daqui, se eu não me engano. É essa daqui, certo? Bem legal, né, pessoal? Bom, já deu aqui meia horinha, né? Deu uma enroladinha, mas eu acho que deu para entender o basicão aqui, tudo que está acontecendo, né? O código é isso aqui, eu vou deixar para vocês aí atualizado. A novidade que eu queria trazer para vocês é essa parte do local storage, que é interessante. É muito comum a gente ver em projetos aí com React, Angular, eu tô falando assim os que eu mais utilizo, né? Mas tem Vue, React, Angular, esses frameworks aí front-end. A gente faz aí um projeto para deixar as coisas mais dinâmicas pro usuário, né? Então a gente acaba utilizando o storage, né? Por exemplo, tem um projeto que eu mexi recentemente, né? E o objetivo ali é deixar as coisas mais dinâmicas, né? Para não ter que deixar, é que eu não queria, né? Deixar, por exemplo, cart barra 1, deixar tudo aqui na URL meio que open e editável ali para o usuário conseguir digitar, né? Eu não queria deixar isso. Como o meu projetinho ele não tem controle de acesso, então eu acabei utilizando ali o storage para estar armazenando ali algum parâmetro, algum dado que eu possa utilizar em outras views, né, em outras rotas ali do meu projeto e tá recuperando a informação. Porque eu não queria utilizar, fazer recuperação com base na URL, que seria uma outra opção. Porque isso deixa aberto para o usuário editar e acessar um outro carrinho que não é dele, né? Então, eu acabei utilizando local storage para deixar a rota limpa, né? Só com o domínio, e ele faz toda a dinâmica aqui e envia o pedido, né? Depois que enviar o pedido acabou, ele vai até o balcão e retira, tá? E ele pode também cancelar depois, então tudo isso facilitou muito a minha vida e a vida do cliente, né? E eu gostei muito do resultado, né? E mexer assim com JavaScript, com storage já é um início para deixar as coisas aí um pouco mais intuitivas, né? Bom, pessoal, é isso. Projeto 1, pouco longo, mas bem explicadinho, tá?